A Revolução Industrial e suas consequências têm sido um desastre para a raça humana. Theodor John Kaczynski. Olá, seja bem-vindo a este vídeo. E no vídeo de hoje nós estaremos discorrendo acerca do pensamento de Theodor John Kaczynski, vulgarmente conhecido como Unabomber e rotulado como terrorista doméstico pelo governo dos Estados Unidos da América. Desde já gostaria de deixar um aviso prévio acerca da figura da qual estaremos tratando no vídeo de hoje. Este vídeo não possui nenhum intuito de gerar violência ou de incentivar atos que porventura possam acabar por ferir outras pessoas. O único e real intuito deste vídeo é 100% didático, de esclarecer, ler e discorrer acerca dos escritos da figura que é conhecida como Unabomber. Com isto em mente, podemos fazer o seguinte questionamento para introduzirmos-nos na questão que é essencial aqui. Quais são as ideias de Ted Kaczynski? Ted Kaczynski nasceu em Chicago, em 1942. Nasceu numa família operária polonesa que se estabeleceu nos Estados Unidos. Como tem o pressuposto de que a maioria dos que clicaram neste vídeo já tem mínima ideia das origens, ou ao menos da história básica de Ted Kaczynski, não nos aprofundaremos muito em sua infância nem na sua juventude. Nós iremos direto ao ponto e iremos abordar os seus escritos no livro Sociedade Industrial e seu Futuro. Uma das críticas mais contundentes e incisivas acerca da Revolução Industrial e dos seus impactos que acarretaram no modelo de sociedade que, indiferivelmente, depende da tecnologia moderna. Também faz uma crítica bastante severa a movimentos de massa, em especial movimentos que o próprio Ted rotula como esquerdistas, entre aspas. Mas bem, iremos decidir ao decorrer do vídeo como e por que a sociedade industrial não tem salvação na visão de Ted Kaczynski e como podemos alterá-la. Esse vídeo será uma introdução ao livro dele, não uma review completa, um audiolivro lendo página por página. Então, em dado momento, eu recomendo que vocês procurem pelo PDF do livro da internet ou comprem. Ele está disponível para venda na Amazon e não é de difícil acesso. Eu, inclusive, tenho um exemplar dele em minha casa. Com isso em mente, podemos começar a leitura do livro. A Revolução Industrial e suas consequências têm sido um desastre para a raça humana. Tem aumentado consideravelmente a expectativa de vida daqueles de nós que vivem em países avançados. Todavia, tem também desestabilizado a sociedade. Tem feito com que a vida não tenha plenitude. Tem submetido os seres humanos a indignidades. Tem levado a um incremento do sofrimento psicológico e também do sofrimento físico no terceiro mundo. E tem infligido severos danos ao mundo natural. O contínuo desenvolvimento da tecnologia só irá piorar esta situação. É certo que isso submeterá os seres humanos a grandes indignidades e infligirá maior dano ao mundo natural. Provavelmente acarretará mais transtornos sociais e sofrimento psicológico. E pode até ser que incremente o sofrimento físico, incluindo em países avançados. O sistema tecno-industrial pode sobreviver ou pode desagregar-se. Se sobreviver, pode ser que, afinal, alcance um baixo nível de sofrimento físico e psicológico. Porém, somente após passar por um processo longo e custoso de ajustamento. E somente ao custo de reduzir permanentemente os seres humanos e muitos outros organismos a condições de produtos, de engenharia e de meras engrenagens de máquina social. E, mais que isso, se o sistema sobreviver, essas consequências se tornarão inevitáveis. Não há qualquer maneira de se reformar ou modificar ou de se reformar o sistema de modo a impedi-lo de privar as pessoas de dignidade e autonomia. Se o sistema desagregar-se, as consequências serão ainda mais dolorosas. Contudo, quanto mais o sistema cresce, mais desastrosos serão os efeitos de sua degradação. Por isso, havendo-se de desagregar-se, melhor que seja o quanto antes. Por consequente, nós advogamos uma revolução contra o sistema industrial. Essa revolução pode fazer uso da violência ou pode não fazê-lo. Pode ser repentino, pode ser um processo relativamente gradual, que dure por algumas décadas. Isso é algo que nós não podemos prever. Mas apresentamos aqui, de um modo bem geral, medidas que aqueles que odeiam o sistema industrial deveriam tomar para preparar seu caminho para a revolução contra essa forma de sociedade. Essa não será uma revolução política. O objetivo não será derrubar governos, e sim derrubar as bases econômicas e tecnológicas da sociedade atual. Nesse texto, mantivemos nossa atenção somente sobre alguns dos efeitos negativos da sociedade tecno-industrial. Outros desses efeitos nós mencionaremos apenas em breve ou desconsideraremos totalmente. Isso não significa que consideremos esses outros efeitos como desprovidos de importância. Por motivos práticos, limitaremos nossa discussão àquelas áreas que não têm recebido suficientemente atenção por parte do público, ou acerca das quais temos algo novo a dizer. Por exemplo, dado que existem movimentos ecologistas em defesa de ecossistemas selvagens,
e movimentos até bem desenvolvidos. Temos poucos escritos aqui acerca da degradação do ambiente ou da destruição dos sertões selvagens, mesmo que consideremos como tais temas sejam crucialmente importantes. A psicologia do esquerdismo moderno. Quase todo mundo concordará que vivemos em uma sociedade profundamente transtornada. Uma das manifestações mais amplas da loucura do mundo atual é o esquerdismo, do modo que uma discussão sobre a psicologia do esquerdismo pode servir como introdução à discussão de problemas da sociedade moderna em geral. Bem, antes de prosseguirmos com a leitura das páginas, gostaria de ressaltar que a concepção que o UFC, Freedom Club, que é composto por apenas Ted Kaczynski como membro, tem uma concepção demasiado peculiar sobre o esquerdismo moderno. Ele não faz diferenciação entre as várias vertentes da esquerda, como a social-democracia e o socialismo, ou o anarquismo, nem nada desse tipo. Nota-se então uma certa carência em conhecimentos da base da esquerda, tais conhecimentos que eu estudei por certo tempo e posso afirmar que não são muito bem desenvolvidos nesse livro. Contudo, ainda assim, é um diálogo muito interessante proposto por Ted, do qual vale a pena nós continuarmos lendo. Prosseguindo com a leitura do texto, mas o que é o esquerdismo? Durante a primeira metade do século XX, o esquerdismo podia praticamente ser identificado como o socialismo. Mas, hoje em dia, esse movimento está fragmentado e já não está claro a quem, com propriedade, se pode chamar de esquerdista. Nesse texto, quando falamos dos esquerdistas, temos em mente principalmente os socialistas, coletivistas, tipos politicamente corretos, feministas, ativistas por direitos dos homossexuais e dos incapacitados, defensores dos direitos dos animais e gente semelhante. Entretanto, nem todo mundo relacionado com alguns desses movimentos é um esquerdista. Em nossa discussão, trataremos de nos referir menos a um movimento ou a uma ideologia e mais a um tipo psicológico, ou melhor, a um conjunto de tipos relacionados entre si. De qualquer modo, o que queremos dizer com o esquerdismo terá de ser esclarecido no transcurso da nossa discussão da psicologia esquerdista. Ainda assim, nossa concepção do esquerdismo ficará bem menos esclarecida do que nos agradaria. Porém, não parece haver qualquer solução para isso. Tudo o que aqui pretendemos fazer é indicar, em linhas gerais e de um modo aproximado, as duas tendências psicológicas que acreditamos serem as principais forças diretrizes do esquerdismo moderno. De nenhuma forma pretendemos dizer tudo o que realmente pode ser dito acerca da psicologia esquerdista. Nossa discussão é aplicável somente ao esquerdismo moderno. Deixaremos aberto a questão de até onde poderia ser aplicada a nossa discussão aos esquerdistas do século XIX e dos princípios do século XX. As duas tendências psicológicas nas quais os esquerdistas modernos se embasam, nós iremos chamá-las de sentimentos de inferioridade e de sobressocialização. Os sentimentos de inferioridade são característicos de todo esquerdista moderno, enquanto a sobressocialização é característica somente de certos setores do esquerdismo moderno. Esses setores, contudo, são muito influentes. Por sentimentos de inferioridade, entendemos não apenas os sentimentos de inferioridade no sentido estrito, como também todo um espectro de traços com os quais podemos relacioná-los. Baixa autoestima, sentimentos de impotência, tendências depressivas, derrotismo, sentimentos de culpa, desprezo por si mesmo, etc. Afirmamos que os esquerdistas modernos tendem a representar alguns desses sentimentos mais ou menos reprimidos e que tais sentimentos são decisivos na determinação da direção do esquerdismo moderno. Quando alguém interpreta como depreciativo quase tudo o que se diga acerca dele ou acerca dos grupos com os quais se identifica, consideramos que sofre de sentimentos de inferioridade ou baixa autoestima. Essa tendência é bem definida nos ativistas a favor dos direitos das minorias, pertencentes ou não a esses grupos minoritários cujos direitos defendem. São hipersensíveis acerca das palavras usadas para designar as minorias e acerca de qualquer coisa que se diga referente a elas. Os termos preto ou crioulo, em respectivo referente aos negros africanos e afrodescendentes em geral, e negros e mulatos, no Brasil, por exemplo, em particular, não tinham, originalmente, um sentido depreciativo. Preto era um mero equivalente à pessoa de cor negra, e crioulo, no Brasil, era simplesmente um sinônimo para nativos negros, ou mulatos. Novamente, deixando claro que isso tudo aqui se trata de uma leitura, e grande parte das palavras que são utilizadas nesse texto não expressam minhas opiniões ou verdadeiramente minhas ideias quanto aos temas abordados. Com isso em mente, podemos prosseguir novamente. As conotações negativas têm sido associadas a esses termos pelos próprios ativistas. Alguns ativistas pelos direitos dos animais têm chegado ao extremo de recusar o uso da palavra mascote e insistir em que seja substituída por animal de companhia. Antropólogos de tendência esquerdista são capazes de tudo para evitar dizer algo acerca dos povos primitivos que possam ser interpretados como negativo, querendo substituir o termo primitivo por sem escrita.
parecem quase paranoicos a respeito de qualquer coisa que possa sugerir que alguma cultura primitiva seja inferior à nossa. Não estamos dizendo que as culturas primitivas sejam inferiores à nossa, somente destacando que essa hipersensibilidade dos antropólogos tem de tendência esquerdista. Aqueles que são mais suscetíveis à terminologia politicamente correta não são, em geral, os habitantes comuns de um gueto negro ou o imigrante estrangeiro asiático, a mulher vítima de maus tratos ou a pessoa deficiente. Porém, sim, uma minoria de ativistas, muitos dos quais nem mesmo pertencem a qualquer grupo oprimido, provenientes que são de estratos mais privilegiados da sociedade. A correção política acerca dos seus firmes defensores entre os professores universitários e os quais têm empregos seguros com uma boa remuneração são, em sua maioria, varões brancos heterossexuais de famílias de classe média alta. Muitos esquerdistas apresentam uma veemente identificação com os problemas dos grupos tidos como frágeis, mulheres, derrotados, indígenas norte-americanos, sórdidos, homossexuais ou de algum modo inferiores. Os próprios esquerdistas percebem tais grupos como inferiores. Nunca reconheceram para si mesmos que têm essa percepção. Contudo, identificam-se com os problemas desses grupos precisamente porque os visualizam como inferiores. Não estamos sugerindo que as mulheres, ou índios, etc., sejam inferiores. Muito pelo contrário. Somente estamos tentando explicar algo da psicologia esquerdista. Os esquerdistas tendem a odiar qualquer coisa que tenha fama de ser forte, de ser boa e de ter êxito. Odeiam os Estados Unidos, odeiam a civilização ocidental, odeiam os varões de raça branca, odeiam a racionalidade. Está claro que as razões que os esquerdistas alegam para odiar o ocidental, etc., não correspondem aos seus verdadeiros motivos. Eles dizem odiar o Ocidente porque ele é belicista, imperialista, sexista, etnocêntrico e coisas desse tipo. Contudo, quando esses assuntos e esses mesmos defeitos ocorrem em países socialistas ou de culturas primitivas, os esquerdistas encontram desculpas para tudo. Ou, no melhor dos casos, admitem relutantemente sua existência. Entretanto, apontam entusiasticamente tais falhas, e muitas vezes com exagero, quando essas aparecem na civilização ocidental. Está claro, portanto, que esses defeitos não são o verdadeiro motivo pelo qual os esquerdistas odeiam os Estados Unidos e o Ocidente. Odeiam os Estados Unidos e o Ocidente porque são fortes e têm êxito em suas ações. O esquerdista típico não é o tipo de gente cujos sentimentos de inferioridade façam dele um fanfarrão, um egoísta, um valentão ou um competidor desapiedado. Essas pessoas ainda não perderam, ao menos completamente, sua confiança em si mesmas. Elas têm um déficit para sua sensação de poder e sua autoestima, contudo, podem imaginar-se a si mesmas com a capacidade de serem fortes. E são seus esforços por fazerem-se fortes que produzem seu comportamento desagradável. Mas o esquerdista está muito longe disso. Os seus sentimentos de inferioridade são tão enraigados que não podem imaginar-se como alguém individualmente forte e valoroso. Daí o coletivismo do esquerdista. Ele se sente forte somente como membro de uma grande organização ou de um movimento de massas com os quais possa se identificar. Nota-se a tendência masoquista de táticas esquerdistas modernas. Os esquerdistas protestam jogando-se na frente de veículos, provocam intencionalmente a polícia ou os racistas para que esses os maltratem, etc. Essas táticas muitas vezes podem ser efetivas, porém, muitos esquerdistas as utilizam não como um meio para alcançar um fim, e sim porque preferem as táticas masoquistas. O desprezo por si mesmo é uma característica esquerdista. Os esquerdistas podem afirmar que os motivos de seu ativismo são a compaixão ou os princípios morais. E a moral certamente desempenha algum papel no caso do esquerdista sobre-socializado. Mas a compaixão e os princípios morais não podem ser as principais causas do ativismo esquerdista. A hostilidade é um componente muito destacado no comportamento esquerdista. Igualmente é a busca pelo poder. E mais, boa parte do pensamento esquerdista não está racionalmente calculado ao modo de beneficiar aquela gente a qual os esquerdistas afirmam estar tratando de ajudar. Por exemplo, se alguém crê que as ações afirmativas são boas para as pessoas negras, qual o sentido de demandá-las em termos hostis ou dogmáticos? Obviamente, seria mais produtivo tomar uma atitude diplomática e conciliatória que fizesse, ao menos, algumas concessões verbais e simbólicas, de modo a tranquilizar as pessoas que porventura pensassem que as ações afirmativas em favor dos negros fossem também ações contra os brancos. Mas os ativistas esquerdistas não assumem essa atitude, porque isso não satisfaria suas necessidades emocionais. Ajudar as pessoas negras não é, realmente, o seu objetivo. Em vez disso, os problemas raciais lhe servem como desculpa para expressar sua própria hostilidade e tratar de satisfazer as suas frustradas necessidades de poder. Ao fazer isso, na realidade, prejudicam as pessoas negras, pois a utilidade e hostilidade dos ativistas para com as pessoas brancas tende a intensificar o ódio racial. Se, em nossa sociedade, não tivessem em absoluto quaisquer problemas sociais, os esquerdistas teriam de inventá-los, com a finalidade de providenciar a si mesmos desculpas para armarem as suas confusões. Enfatizamos ainda que o que expomos aqui não pretende ser uma descrição precisa de todos aqueles indivíduos que poderiam ser considerados esquerdistas. É apenas uma rudimentar indicação de uma tendência geral do esquerdismo. E bem, assim terminamos a primeira parte da leitura de Sociedade Industrial e seu Futuro, ou então, o Manifesto Unabomber.
Não irei expor aqui por completo minha opinião quanto aos escritos de Ted Kaczynski e nem sobre os temas que foram abordados por aqui. Porém, gostaria de ressaltar que há muitos outros tópicos e assuntos dos quais não discorri e que esse apenas é o início do livro. O livro, por exemplo, tem mais de 200 páginas. E eu, lamentavelmente, só consegui ler até a página 40 devido à minha rotina diária e à falta de tempo para gravar vídeos. Portanto, decidi dar apenas uma leve introdução tratando do primeiro tema abordado no livro, que é a psicologia esquerdista. Porém, há muitos outros tópicos que podem ser abordados, como a sobressocialização, atividades substitutivas e, é claro, o tema central do livro, que ainda irá chegar, que é a tecnologia e a revolução contra a sociedade tecno-industrial. Novamente ressaltando que tudo que é escrito no livro não expressa a minha verdadeira opinião quanto aos temas e que eu não sou um primitivista ou me identifico com os grupos dos quais Ted Kaczynski defende ou então quis abordar. Todavia, nota-se no livro, principalmente no primeiro tópico, uma clara carência de informações quanto à história da esquerda moderna e a esquerda clássica e a falta de coerência de Ted em alguns assuntos que ele tenta porventura, tratar em seu livro. Bem, é um livro repleto de acertos e de falhas, ao meu ver. E, de todo modo, renderia um ótimo debate para alguém que gostaria de falar ou defender os tópicos aqui citados, ou talvez refutar os tópicos aqui citados. Sempre é válido. Enfim, o que eu quis fazer com esse vídeo nada mais é do que iniciar uma leitura. Então, tirem suas próprias conclusões e, se quiserem se aprofundar mais, leiam o livro por conta própria. Mas é isto. Eu agradeço por terem chegado até o final deste vídeo. Se quiserem, eu posso terminar de ler o livro por completo, abordando todos os outros tópicos que são abordados e citados no livro. Então, caso gostem, deixem seu like, comentem e podem dar sugestões acerca de leituras para eu fazer. Esse livro é um livro muito popular, pelo menos no nicho de política que entende acerca do assunto. E se quiserem, eu posso abordar mais temas com relação ao primitivismo ou a leitura de textos de outros considerados precursores do primitivismo, como John Zerzan e etc. No mais, é isso. É um livro que possui seus acertos, que possui suas falhas e que talvez esteja um pouco datado para sua época. Todavia, muitos dos assuntos e temas abordados podem ser vistos nos dias de hoje. Fica ao seu critério decidir se vale a pena ler ou não o livro. Por mais, é isso. Obrigado, se você viu até o final novamente, e até o próximo vídeo.